Vamos lá, pessoal. Maestro Valentim da Viola fazendo aqui a segunda aula, dando dicas aqui para o canto, para a música aí, Amargurado, né? Tião Carreiro e Pardinho, tá? Mas eu estou ensinando ela a você fazer uma primeira voz, que você vai conseguir encaixar essa primeira voz em variados estilos, tá bom? Vamos lá, bora para a aula. Bom, aqui eu passei, é o seguinte, né? Dó maior, expliquei algumas coisas, a tonalidade está original. O que acontece? Quando você vai cantar em dupla, você não precisa colocar muito peso na sua voz, na primeira voz, tá? Porque já tem a segunda que ela vai trazer aquele peso para você, né? A segunda já vai fazer ali. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? E é natural, o homem é natural ter grave na voz. É o natural do homem, tá? A voz do homem tem esse grave. Todo homem tem um pouco de grave, tá? A maioria. Tá? Então o que acontece? Se você for cantar um estilo igual Tião Carreiro e Pardinho, então o que acontece? A segunda vai ter mais projeção, a segunda vai ter mais potência, vai ter mais volume, tá? Aí depende de muita coisa. Tem gente que quer fazer esse estilo, mas tem que ver se a voz e se você está treinado para isso. Apesar de parecer fácil cantar nesse estilo invertido, porque existem dois estilos dentro do sertanejo de cantar, né? Existem três, na verdade, né? O primeiro e mais conhecido é as vozes, é o estilo comum, que é a primeira voz mais aguda, que sobressai, que é a mais alta, e a voz mais grave, que é a segunda, aparece lá 30% e a outra 70%, tá? Então, essa daí Chitãozinho Chororó, tantos outros aí, desde o início da música sertaneja, veio com essa música, veio com esse estilo. Depois foi criado, né, esse estilo aí das vozes mais graves. Né? Tião Carreiro apresentou para o mundo, né, esse estilo aí, no entanto, antes dele era muito pouco conhecido. Né? Ele, mais alguns outros cantores da época, né, Carreiro e Carreirinho e vários outros aí, apresentaram esse estilo de música para o Brasil, né? Um estilo que a segunda, ela é dominante, né? Ela aparece 70% e a voz mais aguda aparece menos, né? Aí tem gente que fala, mas se o grave aparece mais, ele é primeira ou segunda? Aí depende, tá? Em alguns casos é primeira, tá? Essa voz mais grave. E em alguns casos é segunda. Aí depende da melodia, depende do jeito que foi feito. Mas o que você tem que entender que é a voz que domina, a voz dominante. No caso de um Carreiro, independente de ser segunda voz ou não, ele era a voz dominante, ela que aparecia mais e que cantava o tempo todo, tá? Era ele, tá bom? Então, Goiano Paranaense, Teodoro Sampaio era o mesmo estilo, tá? Então, se você for cantar nesse estilo, essa música aqui, Amaro Brado, ele é mais difícil de controlar do que o comum, né? Que esse nós falamos que é o estilão, né? O estilão invertido, né? Então, a segunda voz, ela tem que ser muito firme. Ela tem que ser uma voz bem afinada e bem firme, porque ela é a voz de frente. Toda voz de frente, ela tem que ter um preparo e uma robustez e uma estrutura, né, uma firmeza muito maior do que as vozes que ficam lá atrás. Né? Então, se tem um cantor que é carreira solo, né? Esse é o terceiro estilo que eu estou dizendo para vocês, que é o estilo solo, que está muito em alta hoje no sertanejo. Né? Então, o cara para cantar sozinho, ele tem que ter muita técnica, ele tem que ter voz, porque é só ele que tem que fazer acontecer. A primeira dele, ela tem que dar o agudo, alcançar os agudos, no caso aí do estilo, porque hoje tem o primeira voz grave, né, os mais graves, e tem os primeira voz mais aguda, né? Mas geralmente essas vozes mais agudas. Ele tem que alcançar os agudos, mas ele tem que ter peso na voz, né? Porque senão fica aquela voz também muito sem peso.
É igual você tocar um violão que o cara lá da mesa de som regula e o violão só tá com médio e agudo, não tem grave, não tem peso, não tem caixa de som. A voz é a mesma coisa, né? Então, se você vai cantar sozinho, mais projeção. O que é feito no caso da primeira, né? O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer, tá? Se você vai cantar sozinho, tá? Se você vai cantar em dois, não precisa tanta projeção. A segunda já vai trazer um preenchimento, tá? E quem canta no estilo invertido, aí que tá a parte mais chata, a parte ruim de se fazer. O primeira tem que ter muito controle, a voz aguda tem que ter muito controle, porque ela tem que cantar segurando, ela tem que ter uma dinâmica muito grande, porque geralmente a nota mais aguda é natural o volume ser mais alto, tá? É natural, só que nesse estilo invertido tem que segurar, você tem que cantar segurando, tá? Para que a segunda aumentar o volume para que ela esteja na frente, tá? Então é difícil, parece que não, mas é complicado, né? E os caminhos dessa primeira, geralmente nesse estilo, são desenhos bem acentuados. Ela modela, ela desenha bem, tá? Então muitas vezes não é uma melodia fácil de se fazer. Então, se eu fosse cantar nesse estilo, por exemplo, com essa segunda aqui. O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão e foi a razão do nosso querer. Então eu ia fazer uma voz mais leve. O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Tá? É ruim de se controlar, tá? Mas com técnica dá para fazer. Então, geralmente, quando você quer dar menos volume na primeira voz, você joga aqui, ó, na lateral, tá? Porque se você abre, mais a caixa vai dar mais peso e a voz vai ir mais para frente e vai dar mais volume, né? O que é feito daqueles beijos que eu te dei, tá? O que é feito daqueles beijos? Ó, segurei no grave, segurei, tirei o grave da voz, deixei a voz mais leve e volume mais baixo, que é a primeirinha ideal para se fazer com estilão, né? Nós falamos segundona e primeirinha, né? Tem essa conversa, né? Aquela ao contrário é a primeirona e a segundinha, né? Então, os caminhos aí, não é o correto, mas é um jeito, né, de as pessoas aí, dos cantores sertanejos, conversarem, né, dentro da música. Então é isso, tá? Então, umas coisas legais para você fazer, para você poder ter um grave firme, quem quer cantar agudo, ele vai fazer vocalizes, ele vai fazer melodias subindo para o agudo, como eu já mostrei, né? Quem quer aperfeiçoar nos graves vai fazer um treinamento descendo, né? Fazendo ali, voltando pro grave. Aqui já é o dó, né? Aquele dó bem grave, né? Então o que é que acontece? Vocês perceberam que a minha extensão vocal, ela é grande. Ela pega as notas bem graves e vai para umas notas agudas. Quem já viu as minhas outras aulas aí, fazendo umas vozes mais agudas, já viu, já conhece a minha extensão vocal. Muita gente me pergunta, como você consegue?
fazer grave, fazer segunda, fazer primeira, ter essa amplitude, né? Tudo é com treinamento, gente. É treinando as técnicas, né? Todo dia eu faço esses vocalizes aqui. A esposa aqui fica, ai meu Deus, todo dia, todo dia. Até hoje eu faço, porque isso vai aperfeiçoar cada vez a minha voz, tá? Não é porque eu canto, não é porque eu já tenho CD gravado, porque eu dou aula, porque eu sou maestro, que eu vou parar. Não, todo mundo quer continuar, tá em constante evolução, né? E eu estou sempre aqui fazendo. Para mim, parece que eu não sei nada, sabe? Parece que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Todo dia eu quero aprender coisa nova. E assim é. A gente tem um ditado que fala assim, é igual academia, né? Quem não evolui, na verdade, está regredindo, né? Se você não ir para frente, você vai para trás, porque parado você não fica. A pessoa que está na academia, ela tem dois resultados. Ou ela avança, ou é o sentido retrógrado, né? Voltar para trás. Não tem jeito. Ou ela avança, ou ela volta. Não tem como. Assim também é na música. Não tem como você estar parado. Você tem que estar em constante evolução, evoluindo. Essa é a ideia. Legal? Então vamos lá. Até a próxima aula.